Mesmo que o assunto estimule opiniões pessoais fundamentadas em experiências, percepções ou crenças, chama a atenção o grau de sofisticação com que o negócio da advocacia americana enfrenta o tema para além do achismo dos fundadores dos escritórios de advocacia. Escritórios de advocacia têm sócios equity, sócios de serviço e, mais recentemente, sócios Zoom. Gesto de gestão. Olá, esse é o episódio número 68, hashtag 68 do Gesto de Gestão. Por aqui é o Alelupe, junto comigo estão os meus amigos. Vamos começar por ela, Daniele Serafino. Dani. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Bom, que bom. Agora, Dani, depois de 15 dias já ambientada com o clima brasileiro. Sem jet lag, né? Sem jet lag. Mas com sotaque, viu? Com Gostaria sotaque. que vocês percebessem que no gesto de inovação ela tem um fino sotaque finlandês. Tem uma nota. Ainda resquícios. Notas de sotaque e champanhe finlandês. A gente vai conversar isso depois. também parece que tá dando maior confusão lá no dia. Parece que o contador... Saiu do compliance. O administrador financeiro foi chamado pelo compliance. Tá uma confusão essa champanhe. Ninguém quer reembolsar o champanhe. Não, o champanhe tá terrível. Eu tô com medo que chegue a conta no gesto de gestão. Eu tô com medo. Né? Vindo do Agora vai ser budget do gesto de inovação. Eu não De jeito nenhum. De jeito aqui centro não. de custos. Daniele Serafino. Quando chegar aqui, tá assim, olha, esse departamento é com a doutora Daniele. Nós não temos nada a ver com isso. Você que não tá entendendo essa brincadeira toda, esse assunto vem do nosso último episódio, o episódio número 67, onde a Daniele Serafino conta a sua visita à Finlândia e tudo que aconteceu lá, envolvendo novos desafios e refreshes aí no mundo da advocacia. Isso é muito importante. Se não ouviu, ouça, porque vale muito a pena. André, que história é essa de sócio Zoom, André? Bom, a ideia do jornalista... quem está presente novamente? Lá. Patrick Smith. Smith. O Patrick tava com você na Finlândia? Tava o Patrick? Não tava. Não tive esse prazer de conhecê-lo. O Patrick tá com problemas. O Patrick tá fazendo uma série de reportagens. Além do Patrick, trabalharam os jornalistas Andrew Maloney e Hank Grislak. E ela foi publicada, essa reportagem, originalmente na plataforma de comunicação de American Lawyer, em uma série de 3 reportagens. Vou fazer um parênteses aqui, Daniel, você vai rir um dia desses, porque é nosso amigo, um querido amigo, muito competente, o Bruno Strunz, um advogado que a gente gosta muito e que trabalha muito fazendo treinamento de vendas para escritórios de advocacia aqui no Brasil. E um dia desse ele disse assim: André, eu não leio mais o American Lawyer, a plataforma, porque eu espero para você fazer a curadoria do que é importante. Eu achei interessante. Um abraço para o Bruno. Mas, segundo os autores, alguns sócios de escritórios de advocacia estão cada vez mais frustrados com a qualidade do trabalho e as atitudes dos sócios Zoom. Sócios Zoom são aqueles que entraram nos escritórios durante e a partir da pandemia. Consultores e sócios de escritórios americanos descreveram sem rodeios que alguns associados mais jovens não têm. Aí tem uma questão que, abre aspas, eu queria te pedir uma coisa, Lupe, aqui em público. Eu vou pedir pro Ed Chaves que quando eu falo abre aspas, ele coloca uma voz anasalada. Tem uma voz que os podcasts usam, trazendo inovações aqui. Tem uma voz assim que parece meio metálica. Tá certo? Então agora quando abrir aspas, eu vou... Pode deixar isso aqui gravado mesmo, não tem problema nenhum. Então olha lá, Ed, instruções aí. Ed, pelo amor de Deus. E um abraço pro Ed também, responsável aqui junto conosco. Mas eles falam sem responsabilidades e iniciativas. O que se verifica é que vários escritórios de advocacia americanos aumentaram a pressão para que seus advogados, incluindo os associados, estejam no escritório. Isso envolve vincular a presença física ao bônus. Pelo menos 6 escritórios que fazem parte dos 100 maiores tomaram essa iniciativa. Então é o seguinte, agora, em setembro, nós tivemos o retorno das férias, nós já tínhamos prevenido sobre isso, e muitos escritórios reestabeleceram, fizeram uma releitura sobre o que era o trabalho presencial e estão pedindo efetivamente que o retorno físico nos Estados Unidos. Eles dizem que está muito ligado à questão dos clientes do mercado financeiro, que são clientes muito potentes no mercado americano, como no Brasil também, que teriam já voltado. Agora, não estão sendo muito ajudados, aqueles que querem continuar no home office, pelas empresas de tecnologia, né, Daniele? Que pediram para que voltasse todo mundo, né? Todo mundo voltou. Que tem essa batalha, né? A gente teve até o TikTok pedindo para todo mundo voltar e tava toda uma polêmica. Então, tem uma questão aí curiosa. Agora, alguns escritórios, diante da resistência de alguns associados, que são sempre os advogados mais jovens, estão fazendo um vínculo que é o seguinte: se não voltar,
diminui o bônus. É uma filosofia absolutamente Acho que a gente até falou disso, né, André? americana. Acho que é um episódio atrás. Falamos. Mas o interessante é que o Patrick, o Andrew e o Hank colocam eles fazem uma pergunta sobre se isso realmente levará a uma melhoria nas habilidades de desempenho dos advogados. Quer dizer, tem uma dúvida, eles estão colocando, e os consultores e os sócios dos escritórios estão chamando essa geração de sócios 1. Então, o que a gente traz aqui é que a advocacia teria os sócios equity, né? Aqueles que têm participação patrimonial, na advocacia brasileira também é assim. Os sócios de serviço, que são os sócios que a gente chama de uma maneira, são sócios também, estão no contrato social, enfim, tudo, mas são chamados de sócios de serviço, tudo regulamentado. E agora a gente teria que considerar a possibilidade aí de um sócios 1, que é aquele que não vai ao escritório. Você falou aí do Patrick, o Andrew e o Hank, me pareceu alguma coisa parecida com Steele, Nash e Young, assim, sabe? Crosby, Steele, Nash e Young. Mas agora, continuando, André, na reportagem, os autores entrevistaram alguns especialistas, como a Heather McCulloch, que ela é sócia e cofundadora da Society 54, né? Que afirmou que existem diferentes maneiras de trabalhar. Para ela, a geração X gosta de trabalhar de forma independente, enquanto a geração Y quer ser colaborativa. E essa pergunta eu dirijo para a Daniele Serafino, que é a nossa especialista em gerações e também inovação. E aí, é isso mesmo? Eu acho que a gente tem uma diferença geracional aqui, sim, com relação à maneira de trabalho. Concordo totalmente. As gerações mais novas, né, a geração Z, que já tá aí no mercado de trabalho, a Alpha, que ainda não chegou, eles veem o trabalho de uma forma diferente das outras gerações. E a pressão, como o André bem coloca, dessa continuidade de semana de 4 dias, de ficar no híbrido ou de ficar no 100% remoto, vem muito dessas gerações. Bom, se deixar com ela um dia, ela foi numa outra viagem dela, acho que foi pro Web Summit, que ela conheceu só da geração Z. o CEO, que era o CEO da geração Z. Aí nós estamos perdidos. Eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que nós que somos os baby boomers. Não é tanto assim também. Ninguém mais nem cita. Não é tanto assim também. Não é tanto pra você. Não é tanto. Eu acho engraçado. Não é tanto assim também. De quem você tá. A quem você quer enganar, É mesmo, né? A gente não consegue mais. Não. Mas podemos colocar no próxima folha do nosso gesto, na próxima capa do nosso gesto de gestão, nós com 15 anos. Com 15 anos. A inteligência artificial faz, né? Gera essa imagem. Ô, André, parece que uma certa frustração dos sócios dos escritórios americanos no pós-pandemia, né? Tem uma série de mudanças nessa composição, né? Um dia desses eu tava vendo, nem vou trazer isso, mas só para colocar que, inclusive, esse ano já alguns escritórios abriram mão do summer, das entrevistas nos campos. Você viu isso, Daniele? Vi, também. Abriram achei mão interessante. que era uma tradição. Muito, né? Em agosto, né? Os escritórios iam para o campus e começou a abrir mão. Então, eu acho que o que a gente está tratando aqui é uma mudança a pandemia, uma das consequências da pandemia para o mercado da advocacia americano pode ser uma mudança na percepção de tratamento com esses associados, quer dizer, como é que você atrai, na realidade, essas novas gerações para os grandes escritórios americanos. A reclamação frequente é sobre a falta de algumas habilidades, Lupe, necessárias para ter sucesso. Ele está se percebendo, quer dizer, eles pelo menos colocam nessa perspectiva. Os sócios estão frustrados com as atitudes dos advogados. Abre aspas. Há um verdadeiro desafio agora. Há uma crença de que novos advogados não têm iniciativa, propriedade e responsabilidade pessoal. Fecha aspas. Quem disse isso? A Marcy Shunk, que é fundadora e presidente da The Tilt Institute. Essa empresa, ela tem como missão fornecer aos escritórios de advocacia inteligências, insights e intuição para tomar as melhores decisões de negócios. Desde aumentar o faturamento, aumentar a lucratividade, expandir o alcance geográfico, que nós já tratamos aqui nos Estados Unidos é muito importante, a territorialidade dos escritórios americanos é muito importante para o atendimento do mercado interno, melhorar a retenção de talentos, lançar novas áreas de atuação ou todas essas opções acima. Quer dizer, é a empresa que vem substituir o gesto de gestão, definitivamente, né? Ela faz tudo para os escritórios, né, dentro dessa questão de crescimento. Shunk disse que ouviu dizer que os sócios não estão atendendo aos requisitos de cobrança e não
estão solicitando trabalho. Essa é uma outra característica, a Daniele conhece bem, que era que os jovens advogados, eles demandam trabalho, né? Eles, sim. Era um critério, né, Daniele, de engajamento, né? Eles eram muito avaliados por isso. Querem trabalho, querem conhecer. Então, assim, tem toda, né, aquele gás, né, que a gente faz. Exatamente. E, eventualmente, isso mudou. Pode ser uma questão geracional, etc e tal, mas que a advocacia vai ter que tratar disso. Ela fala, abre aspas, acreditamos que há uma lacuna de aprendizado, uma lacuna de desenvolvimento que precisa ser abordada. E isso é uma grande preocupação. Fecha aspas. Essa frase não é de Schunk. Essa frase é do Paul Schmidt, presidente da Baker Hostler, uma consultoria que promete aconselhamento sofisticado para gerenciar riscos e aproveitar todas as oportunidades. Então esse é um cenário que se apresenta, é um cenário novo e que tem essa brincadeira aí dos sócios Zooms. Nós ainda não percebemos isso de uma certa maneira, né, Daniela? Eu acho que até já percebemos. Pois é. Só um comentário. Acho que algumas preocupações com isso, André. Acho que assim, a gente tem falado aqui também algumas vezes, né, sobre esse mercado, de atrair essa nova geração para querer trabalhar em escritórios de advocacia. Dificuldade 1. Depois ele chega no escritório de advocacia, os modelos são bastante tradicionais ainda. Então, porque quando você trabalha no departamento jurídico, às vezes você está envolvido numa empresa e essa empresa já tem uma outra forma de trabalhar. Mas você está num escritório de advocacia, você está num universo, numa indústria 100% jurídica que tem o seu tradicionalismo. Aí ele chega lá e tem esse jeito, não, é 100% presencial. Muitas vezes eles se recusam, eles não querem trabalhar, eles não trabalham em Law-Techs, Legal-Techs, departamentos jurídicos, que tem empresa que tem esse outro. Então, ou seja, é uma questão bastante delicada a ser enfrentada. Bom, baseado na brincadeira que o André fez, né, da empresa Gesto de Gestão em cima do teu comentário, todo esse contexto só reforça cada vez mais aqui que o gesto de gestão e de inovação é uma tendência para o crescimento e relevância da gestão de pessoas na advocacia, né? E é mesmo, é uma recente pesquisa que é do CEP, né, o Centro de Estudos e Pesquisa da Inovação, que é da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que o Alexandre Savalha, que foi citado no último episódio, ele participou dessa pesquisa, e essa pesquisa inclusive coloca que depois da prática do direito em si, a gestão é a habilidade mais demandada. Então isso significa que os advogados, esse foi uma pesquisa que foi feita em 400 escritórios de advocacia no Brasil. Então você tem razão, né? Isso mostra a relevância. Mas a McCullough, que você falou com uma pronúncia perfeita, foi muito bonito quando você falou, tem uma ideia mais desafiadora para os padrões da gestão do escritório de advocacia. Para ela, os advogados mais jovens não desejam ser sócios. Eles não foram apresentados para algo que se pareça com o que eles gostariam de fazer. Ela profetiza isso, que é muito parecido. Eu concordo 100%. Então, esse é um problema, porque a advocacia sempre trabalhou na perspectiva dos advogados se tornarem sócios. E dessa maneira você fazia um funil. O funil se dava exatamente, a progressão de carreira estava com um desenho atrativo, né, Daniele, de que o jovem um dia poderia se tornar sócio. Os modelos de avaliação e de progressão de carreira dos escritórios, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, etc., eles são todos fundamentados na ideia de que o crescimento na carreira é se transformar em sócio. E ela fala que isso não é mais tão verdade assim. Ela disse que os advogados mais jovens também não têm o mesmo desejo de ganhar dinheiro que as gerações anteriores. McCullough, para ela, né, o número de advogados, e particularmente de advogados mais jovens com atividades paralelas, é surpreendente. Eu um dia desses vivi uma situação em um escritório onde havia explícito uma outra atividade do advogado que não atrapalhava teoricamente, mas que não atrapalhava teoricamente, mas incomodava o sócio fundador de maneira nível hard, absurda, assim, né? Portanto, aí está mais um desafio para a gestão de escritórios de advocacia, o que reforça a ideia de cada vez ser mais importante manter uma atenção permanente com os talentos que ocupam posições nos escritórios, mesmo que essas posições sejam virtuais, ocupadas por sócios Zooms. André, eu tô com ela, eu concordo 100% com tudo que ela falou. Eu acho que a gente tem uma crise aí, que é o assunto que você trata muito, né? Sobre sucessão do escritório de advocacia. Essas gerações, elas não querem essa vida, elas querem um maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, elas não têm as mesmas ambições financeiras que as gerações anteriores, elas não estão dispostas a pagar os mesmos preços e elas olham para cima, para as lideranças dos escritórios, não tem interesse, não é uma aspiração. Então, assim, e aí? E isso mexe, para mim, assim,
é fulcral para o modelo de negócio do escritório de advocacia. Duas coisas, eu aumentei a fila, na verdade eu tô organizando melhor a fila aqui de pessoas que ficam bravas com a gente. Não, mas tem... mas agora são duas filas. São duas filas. As que querem visitar Isso. e as que querem nos bater. Exatamente. Né? A de visitar tá maior ainda. Tá maior. Então, o problema é quem quiser nos visitar para bater. Aí nós vamos ter um problema sério. Eu preciso fazer uma triagem. Tá ficando perigoso o trabalho, essa insalubridade aqui. Chama o Ed Chaves. Muito bem. Bom, você soube que o L.A. Piper restituiu. O D.L.A. Piper fez a restituição do champanhe. Então, voltamos a ter o gesto de inovação com Daniele Serafino. No episódio de hoje, vamos fazer uma análise sobre a última pesquisa de carga de trabalho e horas da Bloomberg Law. Anualmente, a Bloomberg Law realiza uma pesquisa sobre a carga de trabalho dos advogados e os resultados fornecem insights interessantes sobre a rotina dos profissionais jurídicos. A pesquisa envolveu entrevista com 868 advogados, sendo que a maioria, 85%, trabalha em escritórios de advocacia. E a pesquisa tratou de 3 aspectos da rotina dos advogados: horas de trabalho, satisfação no trabalho e bem-estar pessoal. O primeiro dado que me chamou a atenção foi a quantidade de horas trabalhadas pelos advogados, 49 horas por semana, ou seja, 9,8 horas por dia. Lembrando que a média no Brasil é de 44 horas semanais. Dessas 49 horas, são faturadas 39 horas. São as que chamamos horas biladas. Esses primeiros números mostram a realidade que quem é do meio jurídico já sabe. Os advogados trabalham muito. Considerando o movimento da redução de carga de trabalho semanal para 32 horas, a famosa semana de 4 dias, e a demanda de maior equilíbrio de vida pessoal e profissional que ambicia a geração Z, temos aqui o nosso primeiro sinal de alerta. Mas vamos seguir. A pesquisa da Bloomberg Law procurou entender a satisfação dos advogados com o trabalho. Outro número que destacou é que apenas 47% dos advogados estão satisfeitos com o trabalho. Ou seja, mais da metade está insatisfeita. Os resultados dos anos anteriores mostram o mesmo padrão, sendo que no último ano esse índice piorou 2%. Esse dado é preocupante, pois muitas pesquisas já indicaram que a satisfação no trabalho leva a um melhor desempenho. Ou seja, a insatisfação dos advogados é ruim para o negócio. A pesquisa perguntou quais eram os sintomas ligados ao estresse que os advogados mais sentiam, e a interrupção do sono foi o sintoma mais predominante. Por outro lado, há um aspecto positivo. A pesquisa registrou o maior salto em autocuidado nos últimos tempos. Atualmente são gastos 6,6 horas por semana em autocuidado, o que dá menos de 1 hora por dia, mas essa quantidade de horas vem crescendo. E os homens relataram investir mais tempo no autocuidado do que as mulheres. O exercício surgiu como a forma mais popular de autocuidado dos advogados, 66%. E o tempo para a família é o segundo. Em contrapartida, apenas 14% indicaram cuidar da saúde mental como uma forma de autocuidado. Para mim, esse baixo índice representa que ainda existe um estigma em torno dos cuidados da saúde mental e do tratamento do abuso de substâncias na indústria jurídica. No ano passado, a ABA, a OAB dos Estados Unidos, fez uma campanha de conscientização dizendo que o autocuidado não é apenas bom para você, é bom para os negócios. Os grandes escritórios de advocacia americano e ingleses já perceberam isso. Muitos deles possuem agora um novo cargo, chamado diretor de bem-estar. Eles também desenvolveram marcas próprias para o seu programa de bem-estar dentro do escritório. E muitos oferecem pontos em programa de fidelidade para o bem-estar. Eu achei tão interessante isso que trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Um desses escritórios concede pontos por participação em atividades de bem-estar. Esses pontos podem ser gastos na loja online do escritório, que está repleta de itens relacionados ao bem-estar. Tapetes de yoga, rastreadores de atividades, sessões de treinamento, 3 meses de inscrição em academia, entre outros. Outro, na minha opinião, um critério duvidoso, oferecer um crédito de hora faturável para ser gastado com mindfulness. Ou seja, você tem que trabalhar mais para te gerar mais créditos para você ter direito a fazer mindfulness no escritório. Para mim, um programa, fadado ao fracasso, na minha visão. Se a profissão jurídica realmente deseja melhorar o bem-estar dos advogados, que trabalham muito, é necessário que haja mais educação e adesão das pessoas que estão na liderança. É o famoso dar o exemplo. O autocuidado não resolverá tudo. Estruturas e sistemas precisam mudar. Enquanto trabalhar muitas horas e ser constantemente estressado for um sinal de status no mundo jurídico, nada vai mudar. Mas como não podemos controlar tudo ao nosso redor, proponho a você começar por aquilo que está ao seu alcance e que você pode controlar. Se cuide.
That's it. That's the point. Obrigado a você, obrigado Dani pelo gesto de inovação, obrigado a você que nos acompanha. Esse foi o Gesto de Gestão, episódio número 68. O Gesto de Gestão é o podcast da administração de escritórios de advocacia. Aqui é o Ale Lupe, comigo tá o André Porto Alegre e também a Daniele Serafino. Na mesa de som, nossa querida Aline Nascimento. Lá na edição montagem está o Ed Chaves. Produção e distribuição é da Compasso Colab. A gente se fala no próximo episódio. Até lá, valeu! Gesto de Gestão.